MEI, ME e EPP são obrigados a enviar os eventos de SST no E-Social? As perguntas frequentes do E-Social disseram que não. E aí? Devo enviar os eventos? Não devo? Devo elaborar o LTCAT para o MEI, ME e EPP? Ah, não, Thiago, ou isso só se aplica para o MEI, ME e EPP que não tem risco. E aí? Pessoal, não sei se vocês sabem, né, mas saiu lá nas perguntas frequentes do E-Social algo relativo a isso. O MEI, ME e o EPP sem risco, que não precisa enviar os eventos de SST no ano de 2022, somente a partir do ano de 2023, e todos os dias, desde então, desde a publicação dessa pergunta frequente lá no site do E-Social, todos os dias, umas 2 a 3 pessoas vindo me chamar no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, o pessoal me chamando, Thiago, e aí, e agora? E agora? A federação lá da contabilidade falou que eu não sei o quê, que o E-Social, que lá no site... Gente, então, para resolver isso, para esclarecer, para trazer clareza para você quanto a isso, eu resolvi gravar esse vídeo justamente para te dar uma base e entender o que a legislação ela fala sobre isso. Porém, antes da gente entrar nesse assunto, ok? Eu queria te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente está com muito conteúdo relevante, estamos publicando muito conteúdo relacionado ao E-Social, a PPP, então tá muito bacana. Siga a gente também lá no Instagram. Se você está assistindo um vídeo no Instagram, vai lá no YouTube. Se você está no YouTube, siga a gente no Instagram, tira um print desse vídeo, posta lá no Instagram, marca a gente aí também, que a gente vai estar recompartilhando vocês também, vai ser muito bacana, e eu vou agradecer vocês de todo o coração. Mas vamos lá, vamos para o assunto. Então, para quem não sabe, quando a gente entra lá nas perguntas frequentes do E-Social, né, no dia 3 de fevereiro de 2022, tá? O E-Social lançou essa pergunta frequente, tá? Então, olha aqui, ó, ele colocou aqui, ó, dia 3 de fevereiro de 2022. No ambiente de trabalho, desculpa, as perguntas aqui, ó. No ambiente de trabalho, meus empregados não estão expostos a agentes nocivos. Então, é uma situação onde que não há exposição a agentes nocivos, tá? Não estão expostos a agentes nocivos. Estou obrigado ao envio dos eventos S2220 e S2240? Tá? Então, é uma pergunta bem direcionada, tá? Então, assim, ó, meu trabalhador, o meu ambiente de trabalho, ou seja, a minha empresa, não tem exposição a agentes nocivos. Quais são os agentes nocivos? São aqueles presentes no anexo 4 do decreto 3048, que a tabela 24 do E-Social replicou o anexo 4 do decreto 3048. Aí ele está falando, olha, o meu trabalhador não tem exposição a esses riscos. Devo enviar o evento 2220 e 2240? Olha a resposta da pergunta frequente do E-Social. Não. Então, já foi bem claro, não precisa enviar. Por quê? Ó, ele fala assim, ó, empregadores que não possuem empregados expostos a agentes nocivos, seja químico, físico, biológico ou associação desses agentes, é o previsto lá no anexo 4 do decreto 3048, previsto na tabela 24 do E-Social, que a tabela 24 remete ao anexo 4 do decreto 3048, não estão obrigados ao envio dos eventos S2220 e S2240 até dezembro de 2022. Ou seja, até que ocorra a implantação do PPP eletrônico em 1º de janeiro de 2023. Assim, para a hipótese correspondente ao código 0901001 da tabela 24, gente, esse código aqui que ele está se referindo da tabela 24, é aquele código ausência de riscos na tabela 24 do decreto 3048, tá? Não há obrigatoriedade do envio do evento 2240, nem mesmo do evento 2220, até a efetiva implantação do PPP eletrônico. A polêmica foi o seguinte, porque nesse dia, 3 de 2 de 2022, não tinha sido publicada ainda a portaria 1411, que, na verdade, a resposta dessa pergunta ela está baseada na portaria 1411. Tá? Então, quando foi publicado essa pergunta, a gente ainda não tinha portaria. Então, o que estava escrito aqui não era legislação. Assim, poxa, o camarada que colocou isso aqui lá no site do E-Social, ele está pulando o carguinho, porque a gente não tínhamos referência legal para trazer
uma concordância com essa resposta, entendeu? Então, assim, no dia 3/2 de 2023 também, né, nós tínhamos, ou melhor, no dia 4/2 de 2022, tá? Foi publicada a portaria 1411. E a portaria 1411 deu base para esta resposta, e é isso que nós vamos tratar nesse vídeo aqui. Por que essa resposta está correta? Porque o que está escrito aqui realmente procede, mas no dia 3/2 de 2022 não procedia. Por quê? Porque a gente não tinha base legal. No dia 4/2 de 2022, saiu a portaria, foi publicada a portaria 411, dando base legal para essa resposta. Então, como eu disse, por isso da polêmica, porque assim, pessoal, se a pergunta frequente do site do E-Social traz uma informação que não tem anteparo legal, não tem base legal, me desculpa, mas não vale de nada. Tá? Não vale de nada. O que vale é o que está na legislação. Quando a gente fala de E-Social, né, além das legislações próprias que regem lá o E-Social, as portarias conjuntas, etc., o E-Social ele é o PPP eletrônico. Então, tudo que rege o PPP, rege o SST no E-Social. Então, Decreto 3048, IN 77, Lei 8.213 e outras legislações também da Receita Federal. Tá? Então, tudo que rege o PPP, rege também o SST no E-Social. Se a gente não tem base legal para essa resposta, isso aqui não tem validade jurídica nenhuma. Então, quando eles postaram isso no site do E-Social, a gente ainda não tinha a portaria 1411, tá? Agora, vamos olhar para hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 de fevereiro, tá, de 2022. Hoje, a portaria 1411 já está em vigor. Ela entrou em vigor na data da sua publicação. Tá? Então, a portaria 1411 já entrou em vigor. Tá? Então, até deu polêmica. Se vocês forem aqui no meu Instagram, no YouTube, eu gravei um vídeo sobre a portaria 1411. Ela foi publicada no dia 4, né, do 2, veio com muitas inconsistências, e no dia 7/2 de 2022 foi feita uma retificação da portaria 1411. Então, o que eu vou trabalhar aqui já é a portaria 1411 retificada, tá? É o que está válido hoje, ok? Na descrição do vídeo aqui eu vou deixar o link para vocês fazerem download também, para terem acesso a essa portaria, ok? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar a portaria 1411, que vai dar base legal para essa resposta da pergunta frequente lá do site do E-Social, ok? Então, vamos lá. O artigo 1º da portaria 1411, ela fala o seguinte, ó. A portaria 1411, ela resolve disciplinar que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o PPP será emitido exclusivamente em meio eletrônico para os segurados das empresas obrigadas, em consonância com os parágrafos 3º e 8º do artigo 68 do Decreto 3048, que é o decreto já atualizado pelo Decreto 10.410, bem como pela Portaria 313, de 22 de setembro de 2021, com base na alteração da Portaria 1010, de 24 de dezembro de 2021, a partir das informações dos eventos de SST no E-Social. Tiago, não entendi nada, fica tranquilo, tá? O que o artigo 1º está falando? Então, assim, olha, o SST no E-Social, ele é o PPP eletrônico, tá? Então, entenda, SST no E-Social, ele é o PPP eletrônico. Ou melhor, ele vai se tornar o PPP eletrônico. Quando? Quando que ele vai se tornar o PPP eletrônico? A partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, toda a legislação que rege o PPP, tá, vai reger o SST no E-Social. Até lá, não rege. Até o dia 1º de janeiro de 2023, o SST no E-Social não é o PPP eletrônico. Se ele não é o PPP eletrônico, toda a legislação que rege o PPP não rege o SST no E-Social. Tá? Por que isso é uma informação importante? Por quê? Porque eu não posso ser multado por algo que não tem enquadramento legal. Tá? Então, o não envio dos eventos de SST no E-Social, né, para a legislação previdenciária, ela só pode gerar multa uma vez que o SST no E-Social ele é o PPP eletrônico. Porque o próprio manual do E-Social fala que os eventos de SST no E-Social visam substituir o formulário do PPP físico. Então, o E-Social vai se transformar no PPP eletrônico, que é o que é previsto no Decreto 3048. Então, por isso que ele faz menção ao parágrafo 3º e parágrafo 8º
do decreto 3048 e também faz menção à portaria 313. Porque quem transforma o SST no E-Social no PPP eletrônico é a portaria 313, que foi alterada pela portaria 10.000, da portaria 1010. Tiago, eu queria mais detalhes sobre isso. Eu tenho um vídeo no YouTube falando justamente sobre isso, explicando, provando por que eu estou falando isso e trazendo mais explicações, mais provas quanto a isso também, tá? Mais provas legais. Se você quer assistir a descrição do vídeo, na descrição desse vídeo aqui vai ter um link também para você ser conduzido para esse vídeo lá no meu canal do YouTube, ok? Então, a gente tem um vídeo falando sobre isso que a gente entra em mais detalhes. Então, o que eu preciso que você entenda? Que a portaria 1411, ela disciplina, né, que o formulário do PPP será emitido exclusivamente pelo SST no E-Social. Por que exclusivamente? Porque quando a gente pega, tá, o decreto 3048, ele fala o seguinte, que a empresa tem por obrigação emitir o PPP físico ou eletrônico. Então, tem uma palavra ou, quer dizer o quê? Eu posso emitir ou físico ou eletrônico. Porém, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, será exclusivamente eletrônico. Ou seja, o PPP físico, ele perde a validade. Também isso está em consonância com a portaria 313, que ela também traz essa condição. Tá? Então, entendendo aqui, toda vez que a gente citar aqui na portaria 1411, PPP, entenda, ele vai estar se referindo ao PPP físico e ele vai estar se referindo ao PPP eletrônico. E quando ele falar em PPP eletrônico, você tem que lembrar, é o SST no E-Social. Por quê? Porque é o que define a portaria 313. Tá? Então, a portaria 313 fala que o SST no E-Social é o PPP eletrônico. Isso também está sendo falado aqui nesse artigo 1º, que o SST no E-Social é o PPP eletrônico. E o PPP eletrônico somente será, ou melhor, o SST no E-Social somente irá virar um PPP eletrônico no dia 1º de janeiro de 2023. É o que rege a portaria 313, é o que está falando esse artigo 1º da portaria 1411, tá? Então, até lá, trabalhamos com PPP físico, ok? Então, entendendo isso, vamos para o próximo artigo para que a gente entenda essa condição, tá? Aí o artigo 2º, ele fala o seguinte, olha, a empresa ou equiparada empresa deverá preencher o PPP. Então, veja aqui, quando ele fala PPP, ele está se referindo ao PPP físico e PPP eletrônico. E a partir do dia 1º de janeiro de 2023, somente PPP eletrônico, que é o quê? SST no E-Social. Tá? Então, ó, a empresa equiparada à empresa deverá preencher o PPP de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados vinculados a cooperativas de trabalho de produção, que trabalhem expostos a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, ainda que não presente os requisitos para fins de caracterização das atividades exercidas em condições especiais, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência. Tiago, não entendi nada, fica tranquilo. Artigo 1º, fala o seguinte, PPP eletrônico é o SST no E-Social. Só será obrigatório o envio exclusivo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Quer dizer o quê? Se ele é exclusivo no dia 1º de janeiro, até o dia 1º de janeiro, eu posso emitir o PPP físico e ele vai atender as legislações que regem o PPP. A partir do dia 1º de janeiro, não posso mais emitir o PPP físico e faço somente o envio dos eventos de SST. Ponto. Ok. Aí no artigo 2º ele fala o seguinte, agora, você que é empresário ou você que é equiparado a uma empresa, tá? Você que é uma empresa, você que é equiparado a uma empresa, você deve emitir o PPP, físico ou eletrônico, tá? Você deve emitir o PPP para os seus trabalhadores, tá? Desde que eles tenham exposição a riscos físicos, químicos, biológicos ou associação desses riscos. Então, toda empresa em que os seus trabalhadores tiverem exposição a risco físico, químico, biológico ou associação desses riscos, deve emitir o PPP para o trabalhador. Até mesmo aquelas empresas em que eu tenho trabalhadores expostos a esses riscos, porém esses riscos foram eliminados ou neutralizados. Se esse risco foi eliminado ou neutralizado, tá? Seja com a adoção de EPI ou EPC, mesmo assim você tem que emitir o PPP para esse trabalhador. Ou
o trabalhador está exposto a um risco físico, químico, biológico ou associação de riscos, e a exposição dele não é permanente. O trabalhador tem exposição, mas a exposição não é permanente. A exposição é eventual ou intermitente. Mesmo assim, eu tenho que emitir o PPP para esses trabalhadores. Gente, veja aqui que aqui ele faz menção à empresa. Então, aqui ele está falando o seguinte, olha, independente da empresa, se você é MEI, ME ou EPP, se você cai em outro tipo de classificação, você é lucro real, lucro presumido, teu faturamento lá é acima de 4,8 milhões, você fatura acima de 78 milhões, independente da empresa, tá? Sociedade anônima, limitada, e eu estou fazendo uma mistura aqui de siglas, tá, gente? Mas entenda, independente da empresa. Se você tem um trabalhador que ele entra no regime geral de previdência social, ok? Ou a legislação puxa o regime geral de previdência social. Você tem um trabalhador que se enquadra na legislação previdenciária, e ele tem exposição a risco químico, físico, biológico, mesmo que atenuado ou eliminado pela adoção das medidas de prevenção, você tem que emitir o PPP para ele. Independente. Se você é MEI, ME e EPP, o teu trabalhador está exposto a risco físico, químico e biológico, você tem que emitir o PPP. Para emitir o PPP, o decreto 3048, ele determina a elaboração do LTCAT. Então, olha só o que fala o parágrafo 3º. A comprovação da efetiva exposição. O que seria efetiva exposição ao quê? Aos riscos físicos, químicos, biológicos, ou a associação desses agentes. É o que está falando lá. Então, para a comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes prejudiciais à saúde, será feita por meio de documento em meio físico ou, olha o ou aqui, ou eletrônico, então ele está fazendo uma menção ao PPP, tá? Emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Ou seja, o teu trabalhador está exposto a risco físico, químico e biológico, mesmo que você seja MEI, ME ou EPP, você tem que elaborar o LTCAT. Ponto. Você tem que elaborar o LTCAT. Mas eu sou um MEI. Não interessa. Tem trabalhador exposto ao risco, você tem que identificar se esse risco é prejudicial à saúde do trabalhador. Para comprovar que é prejudicial, ou seja, que tem uma efetiva exposição, é necessário elaborar o LTCAT. Se tem risco, tem que ter LTCAT. Independente da quantidade de funcionários, ou seja, a partir de um funcionário, você já tem que ter, desde que o seu trabalhador tenha exposição a risco físico, químico e biológico, tá? Tem que elaborar o LTCAT. Parágrafo 6º. A empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado com referência a agentes existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o laudo, incorrerá em infração a que se refere a linha N do inciso 2º do caput do artigo 283. Ou seja, no parágrafo 6º, ele fala o seguinte, se você não emitiu o LTCAT, você pode ser multado. Aí ele faz a referência do item que vai enquadrar na multa, ok? E olha que ele fala aqui, a empresa. Quando ele fala assim, a empresa, é independente da empresa, tá? Ele não fala, o MEI, ME e EPP tem uma exceção. Não, não tem. A empresa. Você é MEI, ME e EPP, ou qualquer outro tipo de classificação de empresa que tem trabalhadores expostos a risco físico, químico e biológico, tem que elaborar o LTCAT, tá? Para quê? Para emitir o PPP. Lembra que quando eu falar PPP físico ou SST no social, que é o PPP eletrônico. Precisa do LTCAT para emitir o PPP. Parágrafo 8º do decreto 3048. A empresa, veja aqui também que ele não informa que tipo de empresa, ele fala a empresa, ou seja, qualquer empresa, MEI, ME e EPP se enquadra aqui também. Deverá elaborar e manter atualizado o PPP, o perfil profissional previdenciário ou documento eletrônico que venha substituí-lo. Então, quando ele fala de documento eletrônico, ele está se referindo ao SST no social, que venha substituí-lo, no qual deverão ser contempladas atividades envolvidas durante o período laboral, garantindo ao trabalhador o acesso às informações nele contidas, sob pena de sujeição às sanções. Então, aqui ele está falando da multa por não emissão do PPP, tá? Então, assim, se eu sou obrigado a emitir o PPP físico, eu posso emitir o PPP físico. A partir do momento que a obrigação passa a ser o PPP eletrônico, eu só posso fazer o envio
do PPP eletrônico. Veja por quê? Porque eu tenho aqui a palavra ou. Mas aqui, o que eu preciso entender? Se o meu trabalhador tem exposição ao risco físico, químico, biológico, independente se eu sou MEI, ME e EPP, eu tenho sim que elaborar o LTCAT. Eu tenho sim que elaborar o PPP físico ou o PPP eletrônico, que é o SST no E-Social. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, somente SST no E-Social. Ok? Entendendo isso, vamos voltar aqui na portaria 1411. Tá? Agora aqui, parágrafo 1º da portaria 1411. Nós já entendemos. Se o trabalhador tem exposição a risco físico, químico, biológico, eu tenho que emitir o LTCAT, eu tenho que emitir o PPP. Tá? Já entendemos isso. Independente se você é MEI, ME ou EPP. Agora, vamos trazer para aquela condição em que a empresa não tem exposição a risco físico, químico e biológico. Quando a empresa não tem exposição a risco físico, químico e biológico, o que nós devemos fazer? É o que fala aqui o parágrafo 1º. Olha o que ele fala. A partir da implantação em meio digital do PPP, então lembra, o que é a implantação em meio digital? É o SST no E-Social. Quando ele fala a partir da implantação, ele está fazendo menção ao quê? Ao dia 1º de janeiro de 2023. Então vamos trocar a palavra aqui para data, só para vocês entenderem melhor. A partir de 1º de janeiro de 2023, tá? A implantação do SST no E-Social, tá? Aí ele fala o documento que venha substituí-lo. Este formulário deverá ser preenchido para todos os segurados empregados, trabalhadores avulsos e cooperados vinculados à cooperativa de trabalho ou de produção, independentemente do ramo de atividade da empresa e da exposição a agentes nocivos. O que ele está falando? Quando a gente volta lá no artigo 2º, no caput do artigo 2º da portaria 1411, ele fala o seguinte: se o teu trabalhador tiver exposição ao risco físico, químico, biológico, você deve emitir o PPP ou fazer o envio dos eventos de SST no E-Social. Então, se tem exposição, você tem que enviar. Mas, Thiago, e se não tem? Em tese, não precisa enviar. Por quê? Porque o artigo 2º ele está fazendo menção somente ao quê? Quando tem exposição ao risco. E se não tem exposição ao risco? E se a minha empresa, nenhum trabalhador tem exposição ao risco? Em tese, não precisa enviar. Então, o que o parágrafo 1º está fazendo? Beleza, realmente, olha, se você não tem exposição a risco, você não precisa enviar os eventos de SST. Porém, aqui ele já determinou uma regra. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, até você que é MEI, ME e EPP, porque ele fala aqui, independente do ramo de atividade, até você que é MEI, ME e EPP, que tem os seus trabalhadores, porém esses trabalhadores não estão expostos a agentes nocivos, até você tem que enviar os eventos de SST no E-Social. Então, é isso que está falando no parágrafo 1º. Porque o artigo 2º, ele falava que era só para quem tem risco. Então, em tese, quem não tem, não precisa enviar. Agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o MEI, ME e EPP, mesmo que não tenha risco físico, químico, biológico, não precisa enviar os eventos de SST no E-Social. Ou melhor, precisa enviar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Ok? A partir do dia 1º de janeiro de 2023, tem que enviar os eventos de SST, mesmo que seus trabalhadores não tenham risco. Aí, ele traz uma outra condição, tá? Porque, em tese, para que eu possa preencher o PPP, né, como nós vimos aqui, a base do PPP, é o que fala o artigo 3º, ó, a base do PPP é o LTCAT. Tá? Então, quando o parágrafo 1º ele fala que o MEI, ME e o EPP, que não tem exposição a risco, tá? Que não tem exposição a risco, ele tem que enviar os eventos de SST no E-Social, em tese ele vai puxar quem? Decreto 3048, que exige a elaboração do LTCAT. Tá? Então, o Decreto 3048 exige a elaboração do LTCAT. Porém, a portaria 1411, ele regulamenta isso, ele traz uma flexibilidade, ele traz uma simplificação para esse tipo de empresa. Que aonde que ele traz isso? Parágrafo 3º. O que ele fala? Ó, a declaração de inexistência de exposição, dos riscos físicos, químicos e biológicos ou associação desses agentes no PPP poderá ser feita. Então, o que ele está falando assim? Olha,
Ao invés de elaborar o LTCAT, a empresa poderá declarar a inexistência de risco. Ou seja, para preencher o PPP, falando que o trabalhador não tem exposição ao risco, a empresa poderá fazer da seguinte forma. Aí ele traz as condições. Primeira condição é relacionada ao ME e ao EPP. ME é microempresa e o EPP é empresa de pequeno porte. Olha, para o ME e para o EPP, tá? A declaração de inexistência de risco vai ser embasada na declaração eletrônica de ausência de risco físico-químico biológico prevista no item 1.8.4 da NR1, com redação dada pela portaria 6.730, né, de 9 de março de 2020. Quando você pega a NR1, ela fala que o ME e o EPP, que tiver grau de risco 1 e 2, tá? E os seus trabalhadores não tiverem exposição a risco físico, químico e biológico, tá? Elas vão poder fazer uma declaração, tá? Aonde que esta declaração, essa autodeclaração, na verdade, ela vai falar que os trabalhadores não têm exposição a risco. Então, aqui a portaria 1411 está falando que eu posso usar essa declaração para isenção da elaboração do PGR, que é o que fala o item 1.8.4 da NR1, eu posso usar essa autodeclaração para comprovar a inexistência do risco para o PPP. Ou seja, eu vou usar essa autodeclaração para me enviar lá nos eventos de SST no E-Social que o meu trabalhador não está exposto ao risco. Tá? Porém, pessoal, no item 1.8.4, ele fala que o governo, da NR1, no caso, vou simplificar com as minhas palavras, ele fala que o governo vai disponibilizar uma plataforma eletrônica para que o próprio empresário, tá, ele possa entrar nessa plataforma, ele vai preencher os dados ali, vai preencher todos os formulários que vai aparecer para ele, e no final desse preenchimento, esse aplicativo vai dizer se os trabalhadores dele têm exposição ao risco ou se não tem exposição ao risco, ok? Então, é uma declaração eletrônica. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, esse aplicativo ainda não está disponível, tá? Ainda não está disponível. Então, lá na portaria 6.730, tem um artigo lá que agora eu não me recordo de cabeça, que ele fala o seguinte: até que o governo implante essa declaração eletrônica, a empresa ela pode se autodeclarar. Então, ela vai fazer um termo lá de autodeclaração. Então, é o que é previsto nessa portaria 6.730. Você vai pegar lá os artigos dela, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem lá falando sobre isso. Tá? Então, para quê? Para atendimento a esse item 1.8.4. Tá bom? Então, aqui, essa autodeclaração, e isso se aplica somente ao ME e ao EPP, que for grau de risco 1 e 2. Grau de risco consultado aonde? Na NR4. Que for grau de risco 1 e 2, que não tem exposição a risco físico, químico, biológico, essa empresa poderá informar no SST, no E-Social, que os seus trabalhadores não têm exposição ao risco. Aí tem um código de ausência de risco previsto no anexo 4 do decreto 3048. Aí eu vou informar. Tiago, e o MEI? O MEI, ele ainda tem uma característica mais diferenciada ainda, tá? Porque ele fala o seguinte, que para o MEI, sempre que nas fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas de acordo com a atividade econômica desenvolvida, nos termos do item 1.8.2 da NR1, com redação dada pela portaria 6.730, não existir a indicação da exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos. O item 1.8.2 da NR1, ele fala o seguinte, que o governo vai disponibilizar para o MEI uma ficha com orientação de medidas de prevenção à segurança do trabalho. E essa ficha, que já é disponibilizada pelo governo, inclusive vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o download dessas fichas também, né? A última vez que eu olhei, acho que tinha 30 e poucas fichas, né? Você vai entrar lá, você vai ver o ramo de atividade daquele MEI, você vai ver aquelas fichas que se aplicam àquele determinado ramo de atividade. Quando você abre elas, ela vai falar se aquele tipo de empresa, aquele tipo de MEI, os trabalhadores têm exposição a risco físico, químico, biológico. Se na ficha tiver escrito que não tem, ou melhor, não estiver a presença do risco físico, químico e biológico, o MEI poderá usar essa ficha para declarar a ausência de risco.
Pessoal, vou ser sincero, eu abri quase todas as fichas e se eu não, das que eu abri, somente uma tem essa característica, tá? Então, toma cuidado. E detalhe, tanto para o ME, o EPP e o MEI, tem que ter no mínimo um empregado para ser obrigado a enviar os eventos de SST no E-Social. Se não for empregado, é somente o proprietário, não tem a obrigação do envio dos eventos de SST, tá, pessoal? Então, esse outro ponto também. A maioria dos MEIs, às vezes, é o próprio trabalhador, é o próprio empresário que é o dono ali do MEI e, às vezes, ele não tem empregado. Agora, o MEI que tiver empregado, que tiver funcionário registrado, você vai olhar essas fichas e vai verificar se nessa ficha tem exposição a risco físico, químico, biológico. Se a ficha falar que tem exposição a risco químico, biológico, você tem que elaborar o LTCAT. Se nessa ficha falar não citar risco físico, químico e biológico, você não precisa, você pode usar essa ficha como base para comprovar a inexistência de risco e para enviar os eventos de SST no E-Social como inexistência de risco. Então, é isso que é previsto. Então, aqui entra em consonância com o que estava escrito lá nas perguntas frequentes do site do E-Social. Então, assim, o MEI, ME e o EPP, que não tem exposição a fatores de risco físico, químico, biológico, ele não precisa preencher o PPP físico, com base em quê? Na portaria 1411, tá? Por que ele não precisa preencher o PPP físico? É porque está escrito na portaria 1411, tá? Porém, ele vai ser obrigado a enviar os eventos de SST no E-Social a partir do dia 1º de janeiro de 2023, tá? E ele vai se basear em quê? Ele precisa fazer um LTCAT? Não, ele não precisa fazer o LTCAT. Por que que não? Porque para o ME e o EPP, ele vai usar como base a autodeclaração de ausência de risco. E para o MEI, ele vai usar como base as fichas que são previstas na NR1, que é disponibilizada pelo governo. Então, esses são os documentos base. Ok? Então, resumindo, pessoal, para melhorar, para esclarecer ainda mais o entendimento de vocês. Vamos olhar esse quadro aqui que eu fiz justamente para facilitar o entendimento e para resumir tudo que eu expliquei até agora. Tipo de empresa. Qualquer empresa, inclusive MEI, ME e EPP. Essas empresas têm exposição a risco físico, químico, biológico? Sim, tem exposição a risco físico, químico, biológico. Então, que tipo de comprovação que ela vai precisar? Vai precisar do LTCAT. Tá? Então, independente, tem esse trabalhador exposto a risco físico, químico, biológico, tem que elaborar o LTCAT, independente se você é MEI, ME e EPP. Quando deve emitir o PPP? Tá? O PPP físico já deve possuir. Então, MEI, ME e EPP, ou qualquer outro tipo de empresa que tem seus trabalhadores com exposição a risco físico, químico e biológico, já é obrigada a elaborar o LTCAT. Quem não tem o LTCAT já corre o risco de ser multado, tá? E o PPP físico já é obrigado a ter o PPP físico elaborado e mantê-lo atualizado. Se você não tiver, também corre o risco de ser multado. Isso sempre foi assim, pessoal. Tem aí já não sei quantos anos que é obrigatório essa elaboração, tá? E agora, e o PPP eletrônico, que seria o evento 2220 e o 2240? Quando que vai ser obrigatório o envio do PPP eletrônico? Dia 1º de janeiro de 2023. Tiago, mas eu já posso enviar? Já. A partir do dia 10 de janeiro de 2022, já é possível enviar os eventos de SST no E-Social. Agora, a elaboração do PPP eletrônico só é obrigatória a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Até lá, essa empresa é obrigada a ter o PPP físico. A obrigação está no PPP físico. Por quê? Porque o decreto 3048 fala que a empresa deve elaborar o PPP físico ou o PPP eletrônico. Se o SST no E-Social só vai se transformar no PPP eletrônico no dia 1º de janeiro de 2023, eu tenho a obrigação da elaboração do PPP físico. Então, o PPP físico já é obrigado a ter para essas empresas. Tiago, e a CAT, que é o evento 2210, já é obrigado a informar, sim, pelo E-Social. Por quê? Porque a CAT, nós temos lá o artigo 1º da portaria 4.334, de 15 de abril de 2021, ela determina que a CAT deverá ser emitida exclusivamente pelo E-Social, a partir da obrigação do evento S2210. Tá? Então, a CAT já é obrigada a ser emitida. Tá? Independente da empresa, do ramo de atividade, aconteceu um acidente de trabalho, tem que enviar o evento S2210 pelo E-Social, ok? Agora, e o MEI? Na condição em que o MEI não tem
tem empregado, tá? Então, imagina que o MEI tem empregado, tem um trabalhador registrado, tá? Esse trabalhador não tem exposição a risco físico, químico e biológico. Qual que é a comprovação que a empresa vai precisar? Ela vai precisar da ficha MEI, que é a que a gente vai buscar lá no site do governo, tá? Então, essa ficha MEI vai usar como base para que eu possa fazer o PPP desse MEI. Então, quando que é obrigado a emitir? PPP físico, não há obrigação legal. Então, não precisa emitir o PPP físico para essa condição. E o PPP eletrônico, que é o evento S2220-2240, é obrigatório a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E a CAT já é obrigada a enviar se ocorrer algum acidente de trabalho. Tá? Então, já é obrigatório o envio da CAT. Tá? E o ME e o EPP, que não tem exposição a risco. Que tipo de comprovação que ela vai precisar? A autodeclaração de ausência de risco, baseada na NR1, ok? Quando que deve emitir o PPP? PPP físico, não há obrigação legal de emitir o PPP físico, tá? Por quê? Com base na portaria 1411, tá? E o PPP eletrônico, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E a CAT, quando ocorrer um acidente de trabalho, tá? Então aqui, pessoal, esse quadro é para a gente resumir o que a gente explicou aqui para vocês, tá? Onde que a gente deu essa base legal para vocês, para entender todo esse trabalhar das normas. Se eu tenho risco, independente do tipo da empresa, eu sou obrigado a ter o PPP físico e eu sou obrigado a enviar os eventos de SST no E-Social, tá? Se eu sou MEI, tá? E não tenho exposição de trabalhadores expostos a risco, eu vou usar como base a ficha MEI para enviar os eventos de SST. Se eu sou ME e EPP, eu não tenho trabalhadores expostos a risco, então a autodeclaração de ausência de risco prevista na NR1, tá? Ela também vai me servir como base, então não preciso da elaboração do LTCAT. MEI, tá? E ME e EPP, que não tem risco, no caso, não precisam do LTCAT, ok? Não vão precisar do LTCAT. Vai precisar apenas da ficha MEI e da autodeclaração de ausência de risco para fazer o envio dos eventos de SST no E-Social. Pessoal, vale lembrar um detalhe muito importante. Como é que eu sei que o meu trabalhador não está exposto a risco? Vocês precisam fazer um levantamento de campo. É necessário fazer uma análise preliminar de risco. Mas, por exemplo, o trabalhador tem uma faxineira dentro do seu setor de trabalho. Ela está exposto a produtos de limpeza. Tem que tomar cuidado, você tem que avaliar. Na grande maioria, esse produto de limpeza não é prejudicial à saúde. Perfeito, mas você precisa aplicar técnicas de avaliação qualitativa ou, dependendo da situação, uma avaliação quantitativa para você falar que não tem risco. Então, precisam aplicar técnicas que são validadas. Então, a própria Fundacentro, ela tem um material disponibilizado para avaliação qualitativa de agentes químicos. Então, poxa, leia aquele material, aplique os métodos que estão sendo explicados ali para você concluir que não tem risco químico. Isso também se aplica com risco físico e biológico. Você chega num local, vamos pôr um exemplo, né? Um ME que o camarada lá é uma cozinha, né? Faz marmitex. Eu tenho uma cozinheira exposta a calor. Calor é risco físico, mas será? Mas é um ambiente climatizado. Beleza, mas esse ambiente climatizado, na exposição do trabalhador, aquele calor está sendo prejudicial à saúde do trabalhador ou não? Então, o que você tem que fazer? Você tem que medir o calor para falar que tem ausência do risco. Então, gente, toma muito cuidado, porque para você concluir a ausência de risco em algumas situações, em algumas condições, é necessário fazer a quantificação, para você comprovar a inexistência de risco. Lógico que muitas atividades você não precisa quantificar, a avaliação é qualitativa, mas você precisa ter um conhecimento técnico de como fazer essa avaliação. Então, toma cuidado com essas autodeclarações, porque dependendo da exposição, o pessoal fala muito, escritório de contabilidade não tem risco. Tá? Muitos escritórios de contabilidade, por exemplo, você tem um motoboy. Tá? O motoboy trabalha com moto. A moto vai gerar vibração de corpo inteiro. Vibração de corpo inteiro é risco físico. Agora, atividade com essa moto, essa vibração é prejudicial à saúde? Se ela for prejudicial à saúde, a autodeclaração já não serve para esse tipo de empresa. Por quê? Porque eu preciso quantificar. Se deu acima do nível de ação, acabou, tem que fazer o LTCAT. Se deu abaixo do nível de ação, eu posso fazer uma autodeclaração. Então, gente,
A autodeclaração ela não é tão simples assim. Dependendo da exposição do trabalhador, é necessário quantificar para ter uma certeza de uma autodeclaração. Lógico que, dependendo do ramo de atividade, do tipo da empresa, você não precisa quantificar. O que eu estou falando é que vocês têm que tomar cuidado com o tipo de autodeclaração que vocês estão fazendo. Tá? Que eu tenho visto muitos absurdos aí, colegas fazendo autodeclarações sem ter base técnica legal para aquilo que eles estão fazendo. Ok? Para a gente finalizar, antes de você ir embora, pessoal, quero te fazer um convite especial. Sábado agora, tá? Que vai ser, se eu não me engano, deixa eu olhar a minha agenda aqui, né? Sábado agora, que é dia 12 de fevereiro de 2022, nós teremos uma aula especial com os nossos alunos do curso Dominando o SST Social. Nós vamos ter uma mentoria ao vivo pelo Zoom com os nossos alunos para a gente detalhar, a gente vai destrinchar a portaria 1411, vou trabalhar vários detalhes, mas muitos detalhes mesmo sobre essa portaria, vou dar altas dicas, várias dicas para os colegas, né, para aplicação, para entender melhor e para como a gente vai aplicar, nas situações que a gente vai aplicar essa portaria também. E se você quer participar dessa mentoria também, isso é uma mentoria bônus para os nossos alunos. Para quem é aluno do nosso curso Dominando SST no Social, não vai pagar mais por isso. E você que quer participar tanto do nosso curso Dominando SST no Social como dessa mentoria, estou deixando na descrição desse vídeo aqui um link para você poder fazer acesso à inscrição do nosso curso. Ou então faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tua tela, que você vai ser direcionado para a página de inscrição do nosso curso. Lá na página de inscrição você vai achar todas as informações do curso, inclusive os valores do curso também. Gente, o curso Dominando SST no Social está incrível, porque além da gente ensinar passo a passo tudo que é obrigatório, tudo que é opcional ser enviado nos eventos de SST, nós também damos base para preenchimento do PPP físico, nós damos base para leitura e interpretação dos layouts de SST no E-Social, nós também temos uma aula bônus de precificação, quanto cobrar numa prestação de serviço de SST no E-Social. E o nosso grande diferencial é a nossa comunidade no Telegram. Lá na comunidade do Telegram, nós tiramos todas as dúvidas dos alunos referente a SST no E-Social. Então, assim, você faz o curso, você começa a aplicar o que você aprendeu no curso, surgiu dúvida, você tem uma comunidade para tirar dúvida. Então, você pode ir lá na comunidade, e lá na comunidade a gente tira a sua dúvida. Não só eu, nós temos muitos colegas, muitos alunos que já terminaram o curso, já assistiram todos os módulos do curso, e esses alunos também ajudam a tirar as dúvidas. Que, em média, eu tenho respondido aí, tanto eu quanto a Larissa Rios, que é a nossa parceira no curso Dominando a SST no Social, a gente responde, em média, uma vez por dia as dúvidas do pessoal. Só que, às vezes, os alunos eles vão interagindo entre si, eles vão se ajudando, vão respondendo. Então, gente, tá incrível esse curso, tá incrível, tá muito legal mesmo. Então, assista, acompanhe a gente aí, faça parte dessa turma que a gente já tem mais, nós já estamos alcançando 300 alunos no nosso curso Dominando essa Assistência Social na data de hoje. Nós estamos quase chegando aos 300 alunos. Então, participa também, faça parte desse grupo, porque realmente está fenomenal esse curso, tá? Tiago, ainda não estou preparado para esse curso, então quero te convidar. Participa do nosso grupo do Telegram, nosso grupo do WhatsApp, ou na descrição do vídeo aqui também estou deixando o link para vocês acessarem o nosso grupo do Telegram ou o grupo do WhatsApp, mas também fazendo a leitura do QR Code que está aparecendo na tua tela, você também vai ser direcionado para esses grupos. Esses grupos, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, não são grupos para tirar dúvida, não são grupos de pergunta, você não consegue interagir. São grupos onde que, quando a gente publica um vídeo novo, quando a gente publica uma live, a gente tem um conteúdo novo, a gente publica dentro desses grupos para ajudar, para chamar, para mostrar para você uma novidade. Por exemplo, esse vídeo que eu estou falando com vocês, vou estar publicando lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram também, para que os nossos futuros alunos e os nossos alunos também saibam das novidades dos eventos de SST no E-Social ou outros vídeos que a gente estiver publicando também. Beleza? Pessoal, muito, mas muito obrigado pela atenção de todos vocês. É uma honra para mim ter vocês aqui acompanhando a gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, porque a gente está com muito conteúdo relevante. Nós estamos com muitas lives também, tenho feito muitas lives também relacionadas a E-Social, relacionadas a PPP. Então, a gente tem muito conteúdo bacana e interessante para vocês. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.